queridos amigos da Paróquia do Divino Espírito Santo, aqui em Sorocaba, São Paulo. Este é mais um Divino Podcast que teremos convidadas muito especiais com uma história divina também para vocês conhecerem, para esse aprofundamento da fé. Então, que você possa, ao acessar, né, o nosso podcast ou esse vídeo também pelo YouTube, divulgue nas suas redes sociais para os seus amigos, para que essa linda história compartilhada hoje, né, alcance mais e mais corações. Bora lá? Estamos aqui hoje então com nossas irmãs do convento das Irmãs da Providência, também aqui na cidade de Sorocaba, no Jardim Novo Mundo. E nós vamos nesse bate-papo então conhecer, né, a vida religiosa, um pouquinho mais dessa vida vocacionada, neste nosso mês de agosto dedicado às vocações, né? Então com muita alegria nós estamos aqui com elas que abriram as portas das casas para conversar com a gente, né? Abrir a porta aí, principalmente do coração, né, irmãs? Sim. Então gostaria muito, né, desde já de agradecer a todos vocês por essa acolhida à nossa Paróquia do Divino e principalmente pela doação da vida de vocês pelo Evangelho, né, pelo Reino de Deus. Então, eu gostaria que cada um agora se apresentasse, falasse seu nome, né, sua idade, há quanto tempo já aqui no convento. Eu sou a irmã Márcia, sou natural do estado do Paraná, estou na vida consagrada desde os meus 15 anos. E já faz 10 anos que eu sou consagrada definitivamente ao Senhor. Então é uma grande alegria também compartilhar este momento com vocês. Eu sou a irmã Viviane, sou aqui mesmo desta terra sagrada de Sorocaba. Cheguei aqui no convento das Irmãs da Providência em 2009 e no mês de abril deste ano eu fiz a minha consagração definitiva. Então, é isso aí, gente. Eu sou a irmã Rosângela, sou natural de Taquarituba, interior de São Paulo. Cheguei aqui em Sorocaba no ano de 1997, então já tem tempo, né? E eu tenho 22 anos de vida consagrada. E aqui na casa de formação, eu sou a mestra de noviciado. Eu sou a Rayane. Eu tenho 22 anos, ano que vem, com a graça de Deus, faço 4 anos que estou morando aqui e sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Cunha, e nessa etapa em que estou vivendo, no dia de hoje, é o noviciado. Eu sou Reinalda, tenho 24 anos. Sou da Bolívia. Chego aqui no Brasil 7 meses. Não falo bem? Estou aprendendo. Eu me chamo Evelyn Beatriz, sou natural de São Luís do Maranhão. Conheci as irmãs com meus 17 anos e aos 18 anos eu vim para cá, para Sorocaba, para iniciar o aspirantado. E agora eu me encontro como postulante. Muito obrigada, viu, desde já, como falei no início, né, pela vocação de vida, né, de vocês, esse encontro com Cristo, que é partilhado, né, nesse trabalho aí, eu diria até missionário, né, deixando família, deixando casa, para assumir, né, o Evangelho e levar, né, essa boa nova aí a tantos corações. Então, nós agradecemos muito. Queria, assim, já de imediato, para as pessoas entenderem, né, nós estamos aqui na casa de vocês, né, e eu vi que, né, cada uma falou um pouquinho, mas qual seria esse início? Quando sentido, né, identificado, o chamado no coração, vai adentrar a casa, de que maneira? Como é que se chama essa etapa? Então, aqui nós estamos numa casa de formação, né? Mas a primeira etapa, quando a jovem entra, que quer nos conhecer, ela chama etapa do aspirantado. Então é o primeiro contato com a jovem, que a jovem vai ter com a nossa família religiosa. Ela vai nos conhecendo e nós também vamos conhecendo cada uma delas e ajudando no discernimento para ver se é isso mesmo a vocação delas. Depois da etapa do aspirantado, aí vem a etapa do postulado,
que é a etapa que está a Reinalda e a Evelyn, né? E aí eu vou deixar para elas falar um pouquinho da etapa do postulado. Só indico um pouco as etapas, né? Depois do postulado tem o noviciado, que é a Rayane, que está agora no momento. E depois ela faz os primeiros votos e entra na etapa do juniorato, que é a juniorista. Nesse tempo a igreja dá um tempo de 6 a 7 ou 8 anos, que pode ser prorrogado, para que ela possa fazer a preparação aos votos perpétuos, que daí é para sempre, né? Então um pouquinho da etapa é isso. Que bacana. E pelas carinhas aí, né, a gente já vê a felicidade, né, assim, desse convívio, né? Então, talvez fala para nós como é que funciona, assim, um pouquinho do dia a dia, né, de vocês já aqui na casa. Aí, pode, cada um pode falar um pouquinho do que... Então, o nosso dia a dia não tem nada assim de extraordinário, né? Como muitas pessoas pensam, né? Nós fazemos, diferente também das outras, momentos de oração, né? Que são marcantes e mais intensos, né? No decorrer do dia. Então, logo quando acordamos, já temos no período da manhã um momento de oração, né? Para nos conectarmos com Deus e para vivenciar bem o dia, né? O decorrer do dia. Então, assim, normalmente nós rezamos de manhã, né? Fazemos a oração pessoal, depois também rezamos as laudes, que também é um ofício, né? Que tem salmos, leituras, tudo isso para nos ajudar também na nossa vida espiritual também, né? E no decorrer do dia, na parte da manhã, aqui, né, nessa casa, nós fazemos os trabalhos também, né? Além da oração. Então, os trabalhos da casa, né, que basicamente nós distribuímos as responsabilidades. Cada uma fica responsável de um setor, digamos assim. E então, a parte da manhã passa assim, rapidamente, né? E no período da tarde, nós temos um momento de estudo, né? Então, todos os dias, exceto algumas exceções, nós tiramos para estudo. Então, a gente estuda conteúdos dados pela Madre Mestra, né? Que nos orienta. Então, passamos o momento estudando, o momento da tarde, e depois também concluímos sempre o dia, né, com orações, com a Santa Missa, com oração das vésperas novamente, e também momentos de fraternidade, momentos também pessoal também, né, para fazer algo. Então, basicamente, o nosso dia é assim, distribuído ao longo da semana, né? É um pouco assim... Preenchido. Bem preenchido, né? Ocupado. Quando, né, óbvio, a gente já fez uma ligação das tarefas com, né, o pessoal que tem as suas tarefas em casa também, a gente sabe, né, da rotina, como dá trabalho também, e a gente, né, vai adaptando isso, né, pro dia a dia e pro bom convívio, lógico, né, para manter. Quando você nos falou da missa diária, só para a gente, né, explicar e falar aqui, é uma parte do convento, né? Que é a casa de vocês, e aí tem um outro espaço, inclusive tem uma linda capela também, que quem não conhece puder um dia aí conhecer, bem lindo, assim, um local de... todo o tempo, obviamente, dedicado, né, ao Senhor, assim, é muito especial, mas nós que já experimentamos, né, de alguma vivência ali, é um ambiente de muita paz, né, muito gostoso celebrar, né, nessa casa. Se a gente teve já essa oportunidade, a gente deixa até o convite, né, mas essa rotina eu não sei como é para as pessoas da comunidade também, né, porque daí no caso essa missa diária são para vocês que aqui moram, né? Elas são para nós, né, mas também é aberto para as pessoas da comunidade. O único dia que nós não temos missa aqui é o dia de segunda-feira, mas de terça a sexta nós temos missa e é 18 horas da tarde.
Na sexta-feira é 7 horas da manhã. Então, para quem é de fora, às vezes é um pouquinho difícil esse horário, 7 horas da manhã. Mas terça, quarta e quinta é 18 horas. E é aberto também para quem mora em outras comunidades e paróquias. E no dia de domingo, a nossa missa é 10 horas da manhã. E também é aberta para outras pessoas virem participar conosco. E tem um padre fixo que vem ou Não, tem? Não, são variados. Uhum. Só o de domingo que é mais fixo, que é o Padre Almir, né? Uhum. Então ele é fixo, mas os outros dias são variados. Ah, que bacana. E aqui é mais próximo, acho que tem a paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? Isso. Tatiana também, então aberta a comunidade, né? Sim, a comunidade. É importante, né? Conhecer e celebrar com vocês aí, muito bacana. E dentro dessa etapa, assim, né? Falando dos estudos, né? Tem alguma coisa assim específico que vocês têm? Óbvio, com certeza um aprofundamento bíblico, né? Mas deve ter aí uma parte, né, de doutrina, enfim, um aprofundamento que é trazido então diariamente. Sim. É porque cada etapa tem os seus estudos, né? A etapa do aspirantado tem um itinerário formativo para essa etapa. O postulado tem outro itinerário de formação. Por exemplo, no postulado, o forte é a formação humana, o autoconhecimento, né? Então, elas têm a oportunidade de participar de cursos em São Paulo, que se chama Postulinter. Elas têm a formação também aqui na casa, que é a formação cristã, onde as irmãs também colaboram, dando formação, a irmã Márcia, a irmã Viviane, né? Elas têm a questão da formação pastoral, porque elas participam também de catequese, elas dão catequese na comunidade, elas fazem visita nas famílias, no dia de sábado à tarde, elas fazem visitas, né, pastorais, participam também de momentos de encontro de catequistas na paróquia, né, Nossa Senhora do Carmo. Então, elas têm a formação bíblica, teológica, pastoral, né, a formação para conhecer melhor a nossa família religiosa, né, a regra de vida, o carisma, a nossa história. Então, a formação é bem abrangente, né, em cada etapa. Em cada etapa, né? Tem essas separações, mas... Isso. Né? Até porque vai avançando também, né? Cada vez vai aprofundando e conhecendo mais, né? E dentro, né, dessa história, desses aprofundamentos, me chamou a atenção o carisma. Podia explicar pra gente? Sim. Como é, né? O que seria? Então, nós, Irmãs da Providência, nós temos um carisma, né, específico na igreja, que é ser expressão da caridade aonde nós estamos. Porque o nosso fundador, São Luís Scrosop, antes de morrer, ele deixou esse testamento para nós. Caridade, caridade, salvar as almas e salvá-las com a caridade. Então, onde está uma irmã da providência, ela é chamada a ser expressão deste amor de Deus, dessa caridade. Seja com crianças e adolescentes e jovens, nas obras sociais, nas escolas, nas pastorais, seja com os idosos ou com os doentes. E também com os diversos leigos que nós trabalhamos. Isso me faz recordar, né, dentro da história da nossa paróquia do Divino, tivemos no início ali, né, quando a paróquia era ainda na capelinha, né, nem a igreja ainda nós tínhamos, e muitas, né, de vocês aqui do convento que faziam toda essa parte, esse cuidado realmente, né, da nossa comunidade. E, né, rememorando aí, né, a irmã Cecília foi muito forte presente, né, na nossa paróquia, inclusive na formação do grupo de jovens, o JD, que permanece em atividade até hoje, né, com 51 anos de atividade, o nosso grupo de jovens, se eu não me engano é o mais antigo da Arquidiocese, está organizando o torneio bíblico esse ano também na Arquidiocese, e tem muito esse carisma de vocês, com certeza, né? Nossa história muito envolvida, né? Eu que hoje sou catequista, também tenho, né, nessa história quantas formações, quantas irmãs passaram. A minha mãe, que já era paroquiana, né, conta de muitas irmãs que ali passaram e trouxeram essa grande base, né, para o nosso povo. Então, estamos, né, muito unidas, né, a história, né, de São Luís Scrosop, né, padroeiro que ecoa, né, pelo mundo. A casa, se pudesse falar um pouquinho, assim, da história, São Luís Scrosop, ele não era brasileiro, né? Não. Então, se puder falar um pouquinho dele para nós, onde que essa casa começou. Eu sei que tem muitas casas no Brasil e no mundo, né? Mas não começou aqui no Brasil. Não.
Então, a nossa fundação é fundação italiana. São Luiz Scrosoppi. O Scrosoppi é um nome difícil de pronunciar, mas é um nome bem típico do norte da Itália, assim, bem expressivo. Então, a nossa primeira comunidade, né, que a gente diz a casa-mãe, é em Udine, no norte da Itália, e onde já nós, 3 irmãs de votos perpétuos, tivemos a oportunidade de conhecer e vivenciar esse carisma mais de perto. Então, assim, começou em 1837, com as primeiras irmãs que no começo eram leigas e depois quiseram se consagrar a Deus, né? Consagrar as suas vidas, essas 9 jovens, vamos dizer assim, que acompanhavam as meninas que eram refugiadas e abandonadas da guerra que avassalou toda a Itália, né? Então, a nossa primeira fundação realmente que começou foi em 1837, com o Padre Luiz e 9 irmãs jovens, né? E depois, em 1927, foi a expansão para a América Latina, que foi a vinda para o Brasil dessas irmãs que deram a vida e continuaram o carisma através de além fronteiras. Então, a nossa primeira saída da Itália, da Europa, foi para a vinda para o Brasil. E aqui estamos, a nossa primeira casa de fundação no Brasil é na cidade de Tietê, que lá era a casa que acolhia também outras meninas, e hoje é a casa que acolhe também um projeto social, que é o Educandário Rosa Mística. E depois, as várias casas que foram surgindo no decorrer dos anos da nossa presença aqui no Brasil, e enfim, estamos aqui nós que somos frutos também dessa linda história do carisma e da fundação de Padre Luiz. Muito lindo, né? Conhecer cada etapa, né? Cada momento. Imagino essa experiência de vocês, né? Conhecer, assim, a raiz, a fundação também de tudo, né? Que traz também essa importância, né? Para a vivência, para poder também propagar isso, né? Para as irmãs que chegam, para fazer o convite àquelas que, de repente, sentem, né? O desejo, possam não entender muito bem, mas que, né, conheçam para poder discernir, né, e quem sabe também servir a Cristo, né, dentro dessa comunidade, dessa irmandade, né. E como eu comentava, né, às vezes há uma curiosidade, né, das pessoas saber dentro dessa rotina, será que eu tenho o mesmo chamado? Como é que eu poderia adentrar essa casa, né? Então, nós queríamos conhecer como é que funciona isso, né? Que a vocação pode ser despertada, né, de várias maneiras, aí a pessoa, né, sabe, faz o quê, recorre onde, como, né? A gente queria saber um pouquinho disso. Muito bem, então eu estou no momento fazendo um trabalho com adolescentes, né? A partir dos 12 anos, dos 12 aos 14, 15 anos, já é possível começar a ter essas informações, né? Então, nós estamos fazendo encontros online, portanto, você pode ser de qualquer lugar do mundo, pode fazer contato com a gente, e também encontros presenciais, né, para aquelas que estão mais pertinho de nós. Então, a gente faz esse revezamento com as adolescentes. Então, pode estar nos procurando, depois a gente deixa aqui o nosso contato, né, para vocês nos procurarem. Acima de 15, 16 anos, nós já fazemos de um modo um pouco diferente, né? 16, 17, 18 anos. Pode nos procurar e pode estar vindo na nossa casa, né? Fazer a experiência de um final de semana, né? Se alguém que trabalha não pode vir durante a semana, não tem problema. A gente acolhe no final de semana também, pode vir fazer a experiência com a gente. Se é alguém que tem disponibilidade de vir durante a semana, também não tem problema. Pode estar vindo que a gente acolhe você jovem que queira nos conhecer mais, que queira saber um pouco mais da nossa vida e também encontrar o seu lugar no mundo, né? O seu lugar dentro do reino de Deus. Então a gente faz assim várias modalidades de acompanhamento. Temos essa, que daí começa com acompanhamento externo, até de fato o jovem sentir, né? Não, realmente eu quero aprofundar mais o meu conhecimento, aprofundar mais a minha experiência. Então eu quero fazer uma experiência maior com vocês. De 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, tudo depende do caminho da jovem.
Aí, se tem 18 anos ou mais, a gente faz essa acolhida para estar morando com a gente, né? Fazer essa experiência um pouco mais ampliada. E aí vai passando de etapa em etapa. Entendi. Tudo na sua fase, né? E conversa, e realmente tendo né, esse aprofundamento, esse conhecimento, porque a gente percebe, né, muitas vezes, que as pessoas, por esse desconhecimento, né, por falta de buscar a informação correta, né, até eu me lembrei, a irmã Tamires, que esteve conosco no Encontro Vocacional, falando, né, da sua experiência, e a primeira característica dela foi a questão, assim, muito alegre, muito feliz, e passando as coisas de maneira, assim, numa exaltação que nos contagiou, né, quem estava presente lá no encontro. E eu falei assim, como faz falta, né, a gente realmente divulgar e conhecer, porque é uma alegria. Ela fez até a brincadeira do filme de freira de terror, né, que o povo se apavora, e assim, como é completamente, né, diferente, né, uma vida vocacionada. Então, as irmãs totalmente aí dentro da era digital também, né, no formato online, né, tira dúvidas. Então, a gente vai deixar aqui todos os contatos, para que, se já surgiu aí uma chaminha no seu coração, que ela possa aí ser avivada, né, através do conhecimento, da experiência. Há um convívio também que tem meses específicos, né, que acontece, então já pode, né, se integrar e conhecer aí para vir participar também, né. Tem um encontro, não acho que só para vocacionados, mas ligado ao feriado do Carnaval, que é bastante conhecido, o Repaju também, que é para jovens, né, muito motivador para a juventude. Então depois a gente deixa lá nos contatos para que o pessoal realmente se organize, venha e conheça, né? Sim. Dentro dessa experiência, né, de todas essas etapas, a irmã estava falando, né, de uma diferenciação no ano, né, ano canônico e ano apostólico. Então, eu queria que a irmã Rayane, né, que está vivendo essa experiência no ano apostólico, falasse um pouquinho pra gente, daí qual que é a diferença, como funciona. É o seu primeiro ano apostólico? Ou tem mais de um, ou não, é só um? No noviciado é só um ano. No noviciado é só um. Tá. Então, quando a jovem, né, entra no noviciado, o noviciado é 2 anos de formação. Pode ser prorrogado, né, mas oficialmente é 2 anos. E o primeiro ano que a gente entra é chamado ano canônico, que a noviça é chamada a ficar mais reservada, né, na casa de formação. Como foi citado, né, que as jovens dão catequese, nós damos catequese, estamos mais inseridas na comunidade, mas a partir que a jovem dá esse passo na formação, ela, entrando no ano canônico, ela não faz mais essas atividades, né? Então é um ano voltado para a oração, né, e para outros conteúdos. Então a jovem passa a rezar mais, tem 2 períodos de oração, né, um a mais, né, do normal, do cotidiano, e também ela estuda, né, um estudo mais específico sobre a família religiosa. Então ela aprofunda mais sobre o carisma, sobre o padre fundador, São Luís Scrosop. Então esse ano bem preenchido também, né? E também a jovem também estuda, né? Inclusive eu estou estudando, né, os votos também, né, que daqui a 2 anos eu professo, né? Então, para mim professar os votos, eu tenho que conhecer o que eu vou professar, né? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, a consagração, a vida religiosa é muito sábia, né? Então, dá esse período de aprofundamento. Então, eu estudo os votos, né? Todos os estudos são dados, continuam sendo dados pela Madre Mestre, acompanhados por ela, né? Por alguma dúvida, por alguma coisa que pode acontecer, né?
Então ela nos acompanha, né, nesse período de estudo também, um acompanhamento mais personalizado. Pra nos ajudar bem também. próximo ali, né? Próximo. E daí, terminado esse primeiro ano, daí a jovem, eu, né, entro no ano apostólico. Então eu estou nesse segundo ano apostólico, né? O segundo, o primeiro, né? Apostólico. E daí são dois, né? No Segundo noviciado, ano noviciado. o primeiro canônico e agora o O apostólico. apostólico, isso mesmo. E o ano apostólico, eu estou colocando tudo que eu aprendi na formação, né? Desde o aspirantado, o postulado, o ano canônico, agora é a minha oportunidade de tudo que eu internalizei, tudo que eu aprendi, colocar em prática, né? Então, fui na primeira missão, porque o ano apostólico, a jovem é chamada a ir em uma das comunidades que as irmãs é presente, né? Tem alguma missão, tem alguma obra social, né? E isso ainda, desculpa te cortar, mas seria dentro do Brasil, nas casas que são aqui do país, né? No caso, como ela é do Brasil, ela vai fazer no Brasil. Mas quando a outra noviça que está fora, por exemplo, a Ângela, ela está fazendo uma experiência na Bolívia, porque ela é da Bolívia. Então ela tem a oportunidade de fazer experiência lá, na província, mas a segunda experiência apostólica dela vai ser no Brasil. Então para dizer que pode mudar também. Pode também. Pode. E daí a minha primeira experiência eu pude estar fazendo em Salvador, né, na Bahia, que as irmãs têm uma casa lá e as irmãs têm uma escola, né, que é para os mais pobres, para as crianças que mais precisam do bairro onde as irmãs estão. Então eu pude vivenciar, né, tudo que eu aprendi, o carisma, né, os votos que também a gente vivencia no cotidiano. Então, pude estar aprofundando mais. E também esse ano de missão me ajuda também a ver se é realmente isso que eu estou querendo da minha vida, né? Que é essa vida doada, principalmente para os mais pobres, né? Para os nossos irmãos mais pobres. Então, eu fiz essa experiência, retornei, né, na casa de formação. E agora vou ter a graça de fazer uma segunda experiência, né? Para tudo isso, para me ajudar realmente a discernir, né, a minha vocação. E preparando bem, né, para depois poder amar e servir melhor, né? E daí a noviça depois professa os primeiros votos, né? Que depois dessas duas experiências, vencendo os 2 anos, ela professa, né, o voto de pobreza, castidade e obediência. Então, vou me consagrar a Deus, né? Então, estou desejando ardentemente já, né? Porque a gente, quando vai se sentindo confirmado o chamado, cada vez mais a gente sente esse apelo, né, de realmente doar a vida, né? Então, é assim a etapa, né? E esse período dessa missão tem um tempo assim determinado? Fica 1 mês, 2 meses, ou depende do que tem naquela casa, se é escola, hospital, qual a experiência que... Geralmente o tempo varia de 4 meses, né? Pode ser 5 meses ou até 6 meses. Se ela for apenas uma experiência apostólica, aí pode ficar 6 meses. Direto. Mas como no caso nós decidimos ser 2 experiências em 2 comunidades, então a gente divide o tempo, 3 meses um pouquinho em uma, depois 3 meses um pouquinho em outra comunidade, porque dá a oportunidade da jovem conhecer 2 comunidades de irmãs diferentes, né? 2 realidades de missão diferentes, assim ajuda ela a discernir melhor, né, a escolha que ela está fazendo. Então nós vimos que é importante essa experiência. Isso, mais abrangente, mais né? dá mais oportunidade, né? Os locais, né? Uhum. Sabe da realidade também própria, né? De cada cidade, ou estado. Uhum. E aí isso, né? Enriquece também a experiência, né? Das noviças. E a gente falando dessa troca, cidade, local, nós estamos aqui na presença de uma boliviana. Nós queríamos saber um pouquinho, né? A história dela.
No hablo espanhol. Só... A gente já falou tudo trocado, né, irmã? Mas espero que, acho que com essa experiência, esses meses, já pegou muita coisa também do nosso português, né? Mas quer falar pra gente como tem sido, né, esses meses, essa experiência para você? Ou talvez falar um pouquinho como é que foi a sua vinda, o encontro, né? Você já adentrou uma casa lá na Bolívia para vir para cá? Ou como que foi? Bom, falando de viajar de um país a outro país, né? Então, mi caso, eu conheci as irmãs allá no meu povo, né? Onde morei. E ali as irmãs têm uma casa em Cochabamba, que é lá em Bolívia, né? Então, entrei lá como aspirante, como dizem. Primeiro, de experiência, para saber como que vivían, que faziam, né? Para conhecer. Então, foi lá com minha irmã. Morei de experiência 2 meses. Depois, ido assim discernindo, né? Então, dali dei um passo que seria o aspirantado. Depois de aspirantado, viene que é postulado, né? Então, de postulado, em Bolívia só há essas 2 etapas. De postulado mais arriba não tem, né? Que é noviciado. Então, é por isso que me mandaram cá para continuar a formação, porque lá em Bolívia um já não pode, porque só são 2 e hasta ali foi, né? Então, dali, como eu continuei com estes de dar passo e passo, né? Então, as irmãs falaram melhor continuar a formação lá no Brasil, que ali é a casa de Nazaré, onde então, esse tempo para aprender e para aprofundar, né? É por isso que quando vai ficando em postulado, continua postulado, hasta que aprenda a falar, hasta que entre na cultura, em todo, né? Depois viene o que estou dizendo. Estuda dobrado, né? Português e também pelas formações específicas, né? Sim. Bacana, mas é muito rico, né? Essa troca, nós também conhecermos, né? Dessa cultura, como é a vivência, né? A gente sabe dos enfrentamentos, né? Do catolicismo hoje em todo mundo, né? E ter essa experiência, essa troca, e ela ter essa oportunidade, né? De estar aqui também. É muito bonito, assim, conhecer outra língua. Conhecer a cultura é muito lindo, assim, e uma riqueza para nós. Muito, muito. Então, conhecendo um pouquinho das etapas, né, de toda a vivência das nossas irmãs, nós vamos falar um pouquinho agora do postulado, né? A Evelyn vai trazer um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, após o aspirantado, né, que é o primeiro contato, a primeira aspiração que a jovem tem com a família religiosa, entra essa etapa do postulado, né? Na entrada do postulado é muito bonito, né? Porque a jovem ela recebe uma medalha, né? Uma identificação da família religiosa e também recebe as Sagradas Escrituras, né? Recebe a Bíblia, né? Então a gente passa a um contato maior de oração, né? A gente passa por um momento de oração através do autoconhecimento, né? Porque quando a gente se encontra, a gente se conhece, a gente acaba conhecendo mais o divino, né? Deus, né? Que age na gente, que age na nossa vida, né? E aí dentro do postulado a gente se dedica a esse estudo, o estudo do autoconhecimento, claro que a gente continua tendo contato com as irmãs, né? Um contato mais próximo, né? No dia a dia, mas também com esse autoconhecimento, né? De conhecer-se, de seus pontos fracos, seus pontos altos, né? Aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser aproveitado. E a gente vai crescendo assim, né? E a gente vai experimentando isso, colocando em prática isso na nossa missão, né? Que como postulante, a gente está dentro da comunidade, né? Aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo. E dentro dessa paróquia a gente age como catequistas, né? Então ali a gente vai colocar em prática esse nosso autoconhecimento também, esse estudo de Jesus, esse conhecimento de Jesus, onde a gente conhece Ele,
onde a gente acolhe esses adolescentes, essas crianças que vêm até nós na catequese. Ah, que lindo. Quando você falava, né, desse autoconhecimento, lembra muito assim, a questão até da lapidação, né? Porque daí você vai, né, a gente tem as nossas próprias tendências, né? E aí vai conhecendo isso e já moldando, trabalhando isso, né, dentro daquilo que é proposto, né, das Sagradas Escrituras, da doutrina da Igreja, né? E esse aprofundamento. E com certeza essa troca com o próximo, né, na catequese e tantos outros trabalhos pastorais é muito importante, né, muito rico. E falando um pouquinho, né, dessas etapas aí, quando realmente, né, há esse movimento, né, para vocês virem para casa, a gente sabe que tem esse deixar a sua própria casa, né? Para habitar nessa casa, viver nessa comunidade. Então eu queria que vocês colocassem para a gente um pouquinho como é que foi particular, né? Essa experiência na vida de vocês, né? Com as famílias, o contar, né? Como é que foi realmente esse despertar, né? E o início de vocês indo para as comunidades. Então, assim, a minha família, de um lado foi muito tranquilo, mas de outro lado, meus irmãos não é que gostaram muito da ideia, né? Mas para minha mãe, mil maravilhas. Ela super me apoiou, me apoia até hoje, e é sempre uma pessoa que torce pela felicidade dos filhos, né? Então, ver a gente sorrindo, ver a gente contente, isso também torna a nossa família contente, né? Feliz. E para mim, assim, que deixei a minha casa bem jovenzinha, né? Eu tinha apenas 15 anos, né? Quando eu vim para fazer uma primeira experiência, não vim definitivamente. Eu vim para conhecer as irmãs, mas eu não queria ser irmãs. Eu não queria fazer parte do grupo das irmãs, mas eu queria conhecer. Então eu vim com o objetivo de conhecer, fazer uma experiência de 15 dias, talvez um pouco mais, né? E na experiência que eu tive em 2006, quando eu vim para Sorocaba, que eu sou do estado do Paraná, para mim, assim, era tudo novidade, mas ao mesmo tempo muito medo, porque saí de um lugar pequeno, cidade de interior, e vim para um lugar grande que não conhece. Imagina, São Paulo já era totalmente fora, né, de conhecimento. Mas assim, a minha mãe sempre me apoiou, mesmo distante, ela sempre rezava, torcia, para que eu conseguisse dar passos, né, de crescimento e, assim, se tornar uma boa irmã da providência, né? Então, assim, desde que eu saí de casa, minha família sempre me apoiou. Meus irmãos no início não gostavam muito da ideia, porque eles sempre falavam: se um dia você se arrepender, a porta está aberta, viu? Então, assim, eu falei assim: sim, eu sei que vocês vão me acolher de novo. Mas, assim, a minha experiência foi, assim, muito marcada pelo testemunho vivido da minha família, porque nós em casa sempre... a minha mãe sempre ensinou a gente a rezar o terço, a pedir a intercessão de Nossa Senhora, e a minha família é muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Por mais que nós, assim, não tínhamos grandes condições de talvez ter um respaldo maior, mas a gente aprendeu o básico, né, da família. A minha família de interior, é de sítio, né, então, assim, ir para a igreja na cidade era longe, participar de formações, tudo era longe. Mas a minha mãe sempre incentivou a gente a participar da comunidade, a fazer catequese, a participar das missas, a procurar Deus de alguma forma. E isso hoje é o que me move e o que me satisfaz no desejo de buscar a Deus sempre mais, né? E aqui a gente tem a oportunidade de todos os dias ter Eucaristia, de ter Jesus dentro da nossa casa. Nós temos a capelinha aqui. Então, assim, isso é um valor que talvez muitas pessoas gostariam de ter, e nós temos esse privilégio. E a família é fundamental na questão da vocação, de discernir a vocação. Seja te apoiando, seja muitas vezes não te apoiando, mas você sabe que torcem pela tua felicidade, pelo encontro que você, assim, deseja realmente de Deus. Então, para mim, assim, eu tenho essa experiência de família muito viva e que até hoje me sustentam, né? Seja com as orações, com bons pensamentos
e sempre me apoiam. Aonde eu vou, sempre procuro saber como que é a minha missão, como que eu estou, como é as irmãs estão bem. Então, assim, é uma troca de energias. Então, é muito dá a impressão que realmente somou, né? A família cresceu, né? Porque aí tem esse interesse, essa preocupação, né? Com as irmãs daqui e os irmãos de lá, né? E isso tornou mais visível quando a minha mãe veio para cá. Para minha primeira profissão religiosa veio a minha mãe e uma das minhas irmãs. Então isso já abrangiu um pouco mais o conhecimento da nossa vida, da minha vida em si entregue a Deus e esse, vamos dizer, essa família alargada, né? Que daí também elas se sentem família e nós sentimos que elas também são família nossa, né? Não só minha, mas de cada uma, né? Então isso é mãe de todo mundo. Que bacana. E pra Evelyn, como é que foi? Acho que é o mais recente da Evelyn, né? Mais ou menos 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos eu estou aqui. Primeiro foi difícil para eles eu fazer um acompanhamento com as irmãs lá na minha cidade, né? Porque mesmo sendo no mesmo estado, era distante a casa das irmãs, né? Então... Só pra gente saber, a sua cidade natal é São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. E a casa mais próxima? A casa das irmãs aqui em Passo do Lumiar. É um bairro bem distante de onde eu moro, né? E aí, quando eu senti o chamado, essa vontade de conhecer, eu tive o primeiro contato com as irmãs, né? O padre me levou até lá. E eu fiz uma experiência muito bonita de acolhida lá, né? Me senti muito acolhida. E já cheguei em casa e falei para todo mundo que eu queria ser freira e ia estudar para ser freira, né? Porque na época estava todo mundo querendo saber o que a gente ia estudar para fazer vestibular. Você quer estudar o quê? Você quer estudar o quê? Né? E aí, nessa procura de o que eu vou estudar, eu cheguei à conclusão que eu vou estudar para ser freira. Né? E cheguei em casa e falei para os meus pais, né? Só que aí eles não acreditavam muito que eu ia, né? Acharam assim, se encantou, é tudo novo, depois passa, né? Então passou o primeiro ano, né? Depois passou, ao longo deste ano, eu fui fazendo experiência com as irmãs. Eu ia na sexta-feira, pela manhã, e ficava sexta, sábado e domingo. O padre ia celebrar na comunidade mais próxima lá e me trazia de volta para casa. Né? E aí, essas visitas nas casas, fim de semana, na casa das irmãs, já era bem doloroso para os meus pais, né? Porque domingo eles queriam que tivesse todo mundo em casa, né? Queriam que eu estivesse lá, né? Passando mais tempo fora do que dentro de casa, né? Então, mas eu fiz bonitas experiências nesse período de fim de semana, né? E depois foi me feito o convite para me vir para Sorocaba iniciar o aspirantado, né? Eu tinha acabado de completar 18 anos, né? Então, a gente conversaram comigo, eu entendi tudo, expliquei para os meus pais, né? E eles falaram assim, faz como você achar melhor, né? Só que, assim, ainda tinha dentro deles aquela esperança de que na última hora eu ia dizer, não tenho coragem, não vou, né? E aí foi comprada a minha passagem para o dia 26 de janeiro do ano seguinte e eu completei 18 anos em novembro, né? E aí quando foi chegando próximo a janeiro, né, foi caindo ficha, né? Que eu já estava com a mala, já estava arrumando minhas coisas, já estava despachando algumas coisas que eu não ia levar e foi caindo ficha principalmente para minha mãe, né? De que de fato eu ia sair de casa, né? E desde o casamento do meu pai nós somos 2, né? Eu sou a filha mais velha. Então, em casa, eu era o braço direito da minha mãe, né, nas atividades dentro de casa quanto no trabalho. Que ela tem um salão, e eu auxiliava ela também nos trabalhos do salão, né, e também no Instagram do salão, né. Então, quando ela viu que eu estava decidida a vir, que eu não ia, que eu estava arrumando a minha mala, que eu já estava dando os meus livros para me caber na mala, né, e aí foi bastante doloroso para ela, né, e também para mim, né, porque a gente não fica anestesiado quando faz a escolha, né. Porém, eu fui rezando bastante, o Senhor foi dando muita força, né, e Nossa Senhora deu para mim a certeza de que ela ia ocupar aquele lugar que me pertencia naquela casa, né, que ela ia ficar lá no meu lugar, porque era uma casa pequena, uma família pequena, era tudo para 4 pessoas, né, as xícaras para 4 pessoas, a mesa para 4 pessoas, né. E ele foi me dando essa certeza de que ela ia ocupar o meu lugar, né? E eu tinha comigo essa certeza de que não ia ser fácil, mas eu tinha me encontrado, né? Eu estava lúcida de que eu tinha feito uma experiência de fato real, né?
E aí, dia 26 de janeiro, eu saí de casa, né, de madrugada. Minha mãe chorou bastante, para ela foi bastante doloroso, né? E aí eu tive que escolher, né? Eu vou, não vou, né? Me deu aquela vontade de desistir, né? Como dá quando a gente vê os pais da gente chorando, mas eu vim, né? E durante um ano para eles foi bastante doloroso, porque até se acostumarem que a filha não está em casa, até entenderem o meu processo, né? Para eles foi bastante doloroso, mas hoje a gente, graças a Deus, estabilizou, né? A nossa relação, eles veem que hoje eu estou feliz, que eu estou me realizando, que eu estou crescendo, né? Que eu estou tomando, mesmo numa família religiosa, criando uma independência emocional muito grande, uma estrutura como uma pessoa adulta, né? E aí eles se satisfazem, né? Aí hoje meu pai liga e pergunta, e aí, vai sair freira mesmo? E eu digo, pai, com a graça de Deus, a minha vai me testar, né? Mas eu estou muito feliz e hoje eles compreendem bastante. E de fato, Nossa Senhora comprou o lugar daquela casa, né? O quarto lugar na casa do vazio. E diante desses testemunhos maravilhosos das nossas irmãs que abriram aqui a porta dessa casa para nos acolher a Paróquia do Divino, né? Divino Cast. Estamos aqui depois de ouvir o testemunho e que Nossa Senhora, né, ocupou a casa lá da irmã Evelyn, né, para fazer companhia à sua família. Diante da Mãe da Providência aqui também, nós queremos agradecer, né, a você que nos ouviu, que você possa contar com a intercessão, né, da Mãe da Divina Providência, que possa providenciar tudo aquilo que seja necessário para você, para sua família. E queríamos deixar com mais essa experiência, né, das irmãs aqui nessa casa que nos acolhe, nessa capela que foi citada, onde tantas orações brotam em favor do povo de Deus através das nossas irmãs. Então aqui o nosso agradecimento e que você também aí da sua casa possa orar pela missão e pela vocação delas. Meus olhos fitam no horizonte, meu coração procura a tua fonte. És o Senhor, Deus Pai Criador, que me protege só por ser amor. Não vou sozinho, me seguras pela mão. Nada me falta, me alimentas com teu pão. Sou tenda frágil, armada em noite escura, mas caminhante da meta em procura. Sou tenda frágil, armada em noite escura, mas caminhante da meta em procura. Tua palavra é minha segurança, é minha vida, em teu seio é esperança. Acreditando, buscar tua proteção, nenhum mal atingirá meu coração. Não vou sozinho, me seguras pela mão. Nada me falta, me alimentas com teu pão. Sou tenda frágil, armada em noite escura, mas caminhante da meta em procura. Sou tenda frágil, armada em noite escura, mas caminhante da meta em procura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre,